Graças a Deus. O estudo que nós tivemos na última oportunidade foi baseado em Gálatas, capítulo 4. Nós estudamos aqui os verso 26 até o capítulo 4, verso 7. Hoje o nosso estudo será baseado em Gálatas capítulo 4, verso 8 ao verso 20. Mas antes, vamos fazer uma breve revisão daquilo que estudamos aqui na última oportunidade. Como sabemos que somos justificados pela fé e não pela lei, Paulo responde aqui na passagem que estudamos, apontando para aquilo que a fé fez por nós. Ela nos torna filhos, versos 26 ao verso 27 do capítulo 3. Também ela nos une e elimina as distinções e preconceitos entre nós. Nós, assim, nos tornamos um povo unido pela fé na pessoa de Jesus. A fé também nos torna herdeiros da promessa, se exercitarmos a fé, aquela mesma confiança que Abraão depositou nas promessas de Deus. Assim como ele herdou a promessa, somos por Deus abençoados por confiarmos no Senhor. Então a fé, ela nos torna filhos de Deus, nos une eliminando os preconceitos entre nós, e ela também nos torna herdeiros da promessa. E a última parte do estudo que tivemos aqui, Paulo responde também, não apenas o que a fé fez por nós, mas como Deus agiu a nosso favor na plenitude dos tempos. Versos 1 ao verso 3 do capítulo 4. Houve um tempo em que o mundo estava no cativeiro. Esta é a trajetória do mundo antes da vinda de Cristo. Contudo, houve um tempo em que Deus libertou o mundo e Ele fez isso através de Jesus Cristo. De maneira que agora, depositando em Cristo a nossa confiança e a nossa fé, somos por Cristo libertados do jugo da escravidão e da condenação que a lei impunha sobre todos nós. Agora, em Cristo Jesus, estamos livres pela justificação dos nossos pecados e podemos viver por esta mesma fé, assim como nós vimos aqui no texto do verso 11 do capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Gálatas. O justo viverá pela fé. E é assim que nós andamos, é assim que nós perseveramos, é confiando na obra de Jesus Cristo. Não em nenhuma obra que podemos fazer para apresentar diante do Senhor, mas especialmente pela obra que Jesus realizou na cruz a nosso favor. A revelação do plano redentivo se divide em duas dispensações, a antiga e também a nova aliança. Na antiga, o povo de Deus estava sob a tutela da lei, pela qual foi preparado e conduzido a Cristo. É o que lemos no capítulo 3, versos 23 ao verso 24. A lei foi dada com o propósito de nos conduzir a Cristo. Ela traz sobre a nossa consciência o estado que nos encontramos diante de Deus. E caímos em desespero, porque por mais que nos esforcemos, não conseguimos atender todas as exigências da lei. E permanecemos assim, portanto, debaixo da condenação prevista pela lei. Então a lei, ao mesmo tempo que ela denuncia o pecado, ao mesmo tempo que a lei mata, ela aponta para Cristo como aquele que unicamente veio ao mundo e cumpriu plenamente todas as exigências da lei. E aqueles que confiam em Cristo são representados por Ele no cumprimento dessa justiça e, portanto, herdam a justificação. É isso que vimos aqui na revelação de Deus pela segunda, nova e superior aliança pela fé em Jesus Cristo. O povo foi liberto da condenação imposta pela lei, também das suas tradições, porque agora não anda mais segundo elas, não anda mais segundo as tradições da lei, mas segundo a fé em Cristo Jesus. De tal maneira que retornar às tradições e aos regulamentos judaicos subestima ou despreza o propósito da vinda e da expiação de Cristo na cruz. Que retrocesso infeliz, uma vez que somos libertos do jugo da escravidão, querer voltar ao jugo da escravidão é como que dizendo que a obra de Jesus não foi suficiente ou não foi eficaz. Eu gosto de dizer que este esforço humano, por mais bem intencionado que seja, ele é um insulto à cruz.
Porque na cruz, Jesus disse: está consumado. Ele cumpriu plenamente a exigência da lei e satisfez a justiça de Deus em nosso lugar. Não há nada mais a ser acrescentado, e não há nada na obra de Cristo a ser subtraído, porque a obra de Jesus foi suficiente para nos dar a certeza da nossa salvação, tendo sido justificados pela fé nele, em Cristo Jesus. Paulo esclareceu que todos os que creem em Cristo são feitos filhos de Abraão e, portanto, legitimamente herdeiros da promessa. Por esta razão foram justificados. É isso que Paulo vai falar mais adiante no capítulo 4, verso 28. Ele diz: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Isaque, que herda as promessas quando cremos em Deus, assim como Abraão creu na condição que Isaque se encontrava, nós também herdamos as promessas que o Senhor confiou a Abraão. Por isso fomos justificados. Quando cremos em Cristo, nós recebemos esta promessa, a promessa da nossa justificação, assim como aconteceu com Abraão, segundo o texto que nós lemos no capítulo 3, verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, em Cristo já estamos justificados. Então, não eram mais como crianças. O povo não era mais como criança, porque essa metáfora que Paulo usa de uma criança sob a tutela do aio, sob a guarda do aio, que era o escravo encarregado de proteger a criança, educar a criança e prepará-la para a maioridade. Paulo está dizendo: vocês não são mais crianças, uma vez que vocês obtiveram a fé em Cristo Jesus. Vocês não são mais como crianças e nem estão mais sob a guarda de aio, aguardando o descendente, mas tendo vindo e crido em Jesus, se tornaram maduros, e neste caso o aio foi dispensado. Aqui lemos no capítulo 3, verso 25, não há mais necessidade do aio, não há mais necessidade da tutela dos curadores, porque a lei cumpriu a sua finalidade, que foi nos conduzir a Cristo, de nos entregar a Cristo, e a lei fez exatamente isto com cada um de nós. No entanto, tendo alcançado a maturidade pela fé, mas seduzidos pela doutrina dos falsos pregadores, passaram a retardar o seu crescimento da fase adulta à criança. Eles se tornaram maduros pela fé em Cristo Jesus, mas a sedução de voltar às obras da lei estava fazendo com que eles retrocedessem, como se todo o crescimento tivesse sido em vão para a sua própria vida. Neste contexto, Paulo expôs o passado deles, questionou o seu presente e os advertiu quanto ao que estava sob risco. Capítulos 4, versos 8 ao verso 11, primeira parte do nosso estudo hoje. E ele usou aqui uma linguagem de pai para filhos, já que eles estavam deixando a confiança na justificação pela fé, retornando às obras da lei, se colocando como crianças debaixo novamente da guarda dos tutores, dos curadores, dos aios. Paulo então agora emprega uma linguagem típica de um pai para filhos, de um adulto para crianças, para ajudá-los a discernir e corrigir os desvios doutrinários e também morais, nos quais já estavam sofrendo. Depois, na segunda parte aqui do nosso estudo, Paulo se dedica a fazer 3 exortações, capítulo 4, versos 12 até o verso 20. E todas essas exortações foram orientadas pela doutrina da justificação, com foco no verdadeiro propósito da lei, bem como nos seus resultados para a vida da igreja. Então, primeira parte aqui do nosso estudo, verso 8 a 11 do capítulo 4, Paulo mostra qual era o contexto deles. Primeiro, o passado deles, de onde eles vieram. Verso 8, nós lemos o seguinte: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Esse é o passado deles que Paulo está abordando. Aqui, Paulo está se referindo a um passado no qual eles não conheciam o único e verdadeiro Deus, porque eles eram pagãos.
Eles não tiveram acesso ao conhecimento que os judeus tinham por parte das escrituras antigas, do Antigo Testamento, e também por parte das tradições rabínicas. Os rabinos, com base nos textos da Torá, dos profetas e dos salmos, eles fizeram comentários, e isso fazia parte da liturgia nas sinagogas. Eles estavam ali buscando o entendimento das leis, buscando o entendimento das profecias. Então os judeus, eles foram satisfatoriamente supridos com esta revelação. Eles tiveram esse conhecimento. No entanto, os gentios que estavam alheios às escrituras do Antigo Testamento, das tradições rabínicas, do conhecimento a respeito da origem de todas as coisas, da criação, as promessas, do testemunho das maravilhosas obras que Deus fez no passado, abriu o Mar Vermelho, supriu o povo no deserto, e tantas outras obras extraordinárias que Deus fez no passado, dos ritos religiosos e das expectativas messiânicas. Esses gentios, eles não tinham, obviamente, conhecimento dessas coisas, e portanto não poderiam ter um conhecimento de Deus como os judeus tinham. Então Paulo aqui não se refere a este conhecimento totalmente intelectual, baseado na letra, baseado em todas as tradições que os judeus tinham. Isto é óbvio, portanto Paulo não aqui se referiu à ignorância do conhecimento intelectual, mas experimental. Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, que mesmo não tendo a lei, Deus escreveu a lei no seu coração. E pela lei gravada em seus corações, eles tinham a oportunidade de, tendo conhecimento de Deus pelas coisas que foram criadas, pelas quais Deus fez revelar os atributos invisíveis da sua divindade, bem como o seu eterno poder. Então, do ponto de vista experimental, esses gentios também eles não conheceram a Deus. Ninguém está isento diante do Senhor a ponto de dizer: eu não te conheci porque eu não tinha nenhuma noção do Senhor. Não, todo ser humano tem noção da existência de Deus. A diferença é que uns compreendem mais plenamente pela revelação especial, enquanto que outros não compreendem porque negam a revelação especial e se colocam na condição de rebeldes na presença do Senhor. E ninguém é isento de culpa na presença de Deus. Eles não tinham um relacionamento pessoal com Deus e, portanto, não o amavam e não confiavam neles. Você olha para a vida do judeu, da tradição do judeu, eles eram até, dentro de certos limites, eles eram bastante rigorosos do ponto de vista moral e religioso. Eles formavam uma religião monoteísta, eles tinham um zelo moral muito grande do ponto de vista externo. Eles valorizavam e valorizam até hoje muito a estrutura familiar. Então os judeus, eles foram formados com base na revelação de Deus. Os gentios, à parte, alheios da palavra de Deus, eles passaram a ter dietas, comportamentos sociais, comportamentos sexuais e religiosos deploráveis, repugnantes, olhando pela perspectiva de um judeu comum. Até aquele judeu mais ou menos misto, o samaritano, os judeus eles tinham um pavor, uma rejeição muito radical, porque eles estavam misturados com outros povos. Não era um povo, entre aspas, puro e completamente comprometido com as tradições dos verdadeiros judeus. Agora você imagina aqueles que nem eram mistos, eles eram puramente gentios. A vida deles era uma vida que revelava, e aí basta um dos exemplos, há vários textos das Escrituras, mas um dos exemplos que nós temos é em Romanos capítulo 1, ali você tem uma descrição de como um gentio vivia, entregues às suas próprias paixões, a ponto deles chegarem ao fundo do poço, de tendo negado a natureza de Deus, negarem a sua própria natureza, e se entregando a paixões, como diz o apóstolo Paulo, paixões infames. Infames, né? Então, o gentio, ele não tinha conhecimento de Deus. E na sua ignorância, o que eles faziam? Eles serviam como escravos da idolatria. Eles estavam comprometidos com a idolatria. Eu gosto de dizer que todo ser humano é um ser religioso. Lá em Atos capítulo 17,
versos 22 e verso 23, é apenas parte de um testemunho da Escritura sobre como os gentios viviam. Paulo chega na cidade de Atenas e havia ali altares dedicados a inúmeros deuses. E na hipótese de deixarem de agradar a um Deus que eles não tinham conhecimento, eles edificaram um altar ao Deus desconhecido. Paulo é quem diz: vejo que são demasiadamente religiosos. O ser humano, ele é profundamente religioso. Ele é capaz de adorar até um Deus desconhecido, como Paulo testemunhou na cidade de Atenas. Eu não conheço, mas eu adoro. Por quê? Porque é da natureza do homem servir a uma entidade considerada superior do ponto de vista espiritual. Todo ser humano tem na sua natureza, seja pelo conhecimento revelacional e especial de Deus, através da Escritura, seja através das coisas que foram criadas. O homem, ele é confrontado com a noção de que existe um Deus. E por isso todo ser humano é um ser religioso, até mesmo aqueles que se apresentam como ateus. Não há uma pessoa mais religiosa do que um ateu. Ele é tão religioso que ele não abre mão da sua doutrina. Qual é a sua doutrina? Deus não existe. Essa é a doutrina do ateu. Qual é a doutrina do crente? Deus existe. Mas os dois estão se posicionando diante de um Deus. Um aceitando, confessando, crendo, e o outro recusando, o outro negando, o outro resistindo. Mas todos estão posicionados diante de uma realidade divina. O ateu pode, por negar a Escritura, ele pode conceber como Deus outras coisas, inclusive os seus próprios raciocínios, adorar os seus próprios raciocínios. Mas todo ser humano é um ser religioso. Ele vai se curvar, ele vai se render, ele vai adorar, ele vai tratar como referência, como uma luz para os seus caminhos, alguma convicção que dá a ele o sentido para a sua própria existência. E os gentios que não conheciam o Deus único e verdadeiro, mas tendo lei no seu coração, que confrontava a sua consciência, acusando e defendendo mutuamente, o que eles faziam? Eles se curvavam diante de deuses que por natureza não o são. Não são. Há apenas duas condições humanas diante de Deus: dos crentes e incrédulos, dos obedientes e rebeldes, dos humildes e ignorantes, dos conhecedores e dos ignorantes. E aqui os gentios estão na condição de ignorantes. Eles, não tendo conhecimento de Deus, eles adoram outros deuses. Se o homem não adora a Deus, adora deuses criados por sua imaginação. É o que diz o apóstolo Paulo. Deixa de adorar o Criador e adora a criatura. E quando eles não adoram a criatura, os elementos da natureza, os animais, uma árvore, um animal, eles criam com as suas próprias mãos imagens que representam na sua criatividade alguma divindade. E eles se curvam, eles fazem e eles se curvam diante daquilo. Então eles negam o Criador e passam a adorar a criação. João Calvino, se não me engano, no livro 3 das Institutas, ele descreve essa carência humana de adoração, de ter um Deus para si, de sensus divinitatis, ou senso de divindade. É uma bússola que o homem tem no seu coração, que indica para ele, aponta para ele o caminho para Deus. E porque ele não tem uma concepção amadurecida na palavra de Deus sobre Deus, com a sua mente, com a sua visão turva, com a sua mente obscurecida, ele então começa a buscar tudo o que aparece na sua frente para oferecer a sua adoração. Porque o homem está perturbado na sua natureza desde o Éden, quando ele pecou contra Deus. E perdido da presença de Deus, ele está tateando na sua experiência humana. Ele está tateando, buscando alguma maneira de satisfazer a sua necessidade de redenção. Isso é meio que instintivo da natureza humana. E João Calvino, que ao que tudo indica não acreditava em um ateu no sentido de ser possível provar que Deus não existe, ele diz que
ele defende essa tese do sensus divinitatis, desse senso religioso presente, inclusive no coração daqueles que resistem a acreditar no testemunho que as Escrituras dão a respeito do único Deus e verdadeiro. Paulo diz que por natureza eles não são deuses, os ídolos não são representações da realidade, pois há um só Deus vivo e verdadeiro, de maneira que todo Deus que eu conceber na minha mente, toda obra que eu fizer com as minhas mãos para oferecer devoção, para oferecer veneração, para oferecer adoração, para oferecer as minhas orações, para eu fazer promessas, todos estes santos, todos estes deuses, todos estes ídolos, eles são uma farsa, são impostores, são mentirosos, porque só existe um único e verdadeiro Deus. Ninguém há semelhante ao Senhor nos céus, na terra e debaixo da terra. De maneira que qualquer ídolo que eu construir com as minhas mãos e atribuir a ele alguma noção de divindade, eu estou ali buscando uma representação da minha própria imaginação, não da realidade de que existe apenas um único Deus e verdadeiro. Pois há um só Deus vivo e verdadeiro, mas da ignorância e da perversidade humana diante da sua revelação. Os deuses criados pela imaginação, criatividade e apego aos elementos da natureza, não ouvem, eles não falam, eles não andam, eles não sentem. Não pense você que olhando para um objeto feito pelas suas mãos, que aquele objeto está com seu sentimento contrito diante da sua aflição. Não pense você que você está sendo visto, ouvido. Não pense você que fazendo a eles pedidos, que milagres serão realizados por eles. Paulo é quem diz que por trás, em 1 Coríntios, que por trás dos ídolos existem forças espirituais das trevas, que atuam por trás da idolatria. Existem demônios que agem por trás dos falsos deuses, e muitos estão sendo enganados, achando que estão ouvindo a voz dos seus ídolos, e que milagres e acontecimentos estão sendo regidos e dirigidos pelos seus ídolos, estão sendo enganados por demônios. Porque não existe nenhum Deus além do Senhor. E o que existe além do Senhor e adorado pelo homem são objetos que por trás deles existem forças das trevas atuando. Esses ídolos, eles não consolam, esses ídolos não podem oferecer salvação, eles são inúteis, portanto. Quanto à nossa salvação, quanto à nossa justificação, esses ídolos são inúteis, são deuses mortos, e que não podem fazer nada pelo ser humano. Corta uma árvore, lapida essa árvore, molda essa árvore em um objeto, se curva diante desse objeto, faça orações, você está ali falando com nada, você está falando com um objeto, você está falando com alguém, com um objeto que não pode te ouvir, que não pode fazer nada por você. Só existe um único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E Ele só ouve a nossa voz se nós depositarmos a nossa confiança no mediador chamado Jesus Cristo, o seu único Filho. E mesmo assim, quando oramos, como Paulo diz em Romanos capítulo 8, nós que não sabemos orar como convém diante da grandeza deste Deus maravilhoso, perfeitamente santo, absolutamente justo, somos assistidos pelo Espírito Santo. Meus irmãos, se não fosse a assistência do Espírito, a mediação do Filho e as misericórdias do Senhor, estaríamos perdidos, como perdidos estavam os gentios, que não tendo conhecimento de Deus, serviram a deuses que por natureza não eram deuses. Paulo assim retrata o passado dos gentios, e agora ele passa a se ocupar a descrever o presente deles. E aí, olhando para o passado, a indagação de Paulo é como vocês podem voltar para onde vocês saíram. Olha o que diz o texto, verso 9 e verso 10. Mas agora
que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Como é que vocês podem, tendo saído da adoração aos ídolos, agora querer voltar a outra categoria de ídolos, que são essas tradições que ele chama de, que ele qualifica de fracas e pobres? É como se ele estivesse dizendo: meus irmãos, como vocês são capazes de considerar uma possibilidade desta? É a perplexidade, é a surpresa, é a decepção com a qual Paulo demonstra aqui com as suas palavras. A antiga condição dos Gálatas era de incredulidade, de ignorância. Contudo, a verdade lhes chegou através do Evangelho, e tendo conhecido a Deus e também a seu Filho, foram libertos da escravidão, da idolatria e também do pecado, para a confiança da sua justificação pela fé em Jesus Cristo. Já não eram mais obrigados a viverem como que obrigados a se manter sob o jugo de tradições mortas e incertezas da vida eterna. Eles não eram mais obrigados, já foram tirados desta escravidão, dessa tutela. Por que agora voltar? Por que agora voltar? Presente deles, que Paulo está denunciando, era um presente que estava sofrendo com a ignorância. Nenhum escravo ou encarcerado, tendo recebido gratuitamente a sentença de libertação, passando a experimentar a liberdade, decidiria retornar ao jugo e privação radical. Nenhum. Aliás, se os agentes penitenciários não vigiarem o seu posto, eles escapam facilmente da prisão, porque tudo o que eles anseiam dentro do cárcere é a liberdade. Agora você imagina estando encarcerado depois de cometer um grave crime, você é sentenciado a uma prisão perpétua, e dentro da cadeia você não tem a menor expectativa senão de terminar os seus dias na melancolia, na tristeza, na privação, deixando com que a morte venha de uma maneira natural. E aí você recebe uma boa notícia chamada Evangelho, de que alguém pagou o preço da sua condenação, se prontificou a tomar o seu lugar na prisão, e por isso a cela será aberta e você será liberto. E você então se encontra com a luz do sol. Você começa a sentir aquele ventinho batendo no seu rosto. Você pode voltar para casa sem culpa. Você pode abraçar a sua família. Você pode recomeçar a sua vida. Mas um belo dia você decide voltar para a cadeia, dizer: não, eu estou querendo ficar aqui nessa cadeia e terminar os meus dias aqui na privação radical. Qual encarcerado que recebe gratuitamente uma sentença de libertação deseja voltar para a cadeia? Essa é a indagação que Paulo está fazendo aqui. Como vocês podem voltar outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Como que vocês podem voltar essa velha vida? Uma das coisas que me ocorreu no dia que Deus abriu os meus olhos para Jesus Cristo, apesar de ter sido criado no Evangelho, foi de nunca mais voltar para aquela vida que eu vivia no mundo. Nunca mais. Foi uma resolução radical, porque dá nojo, dá vergonha o passado no qual eu vivia. E Deus me mostrou uma vida muito mais excelente, muito mais saudável, muito mais promissora, porque eu contemplo hoje a alegria da vida eterna. Como abandonar a promessa que Deus fez a mim por meio de Jesus? Como abandonar a proposta da graça de Deus e voltar à velha vida, ignorando o que a cruz fez, o que Cristo fez por mim na cruz? Meus irmãos, isto é de admirar, é de surpreender, é de decepcionar qualquer pastor e a qualquer um de nós, quando dentre nós alguns resolvem voltar para o mundo, abandonando o caminho do temor do Senhor. O tom usado pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, crentes, carrega aqui, portanto, uma perplexidade pessoal. Olha o que ele diz no capítulo 1, verso 6.
Ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Agora capítulo 4, verso 19, faz parte do nosso texto aqui. Meus filhos, porque de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Veja como eles estavam, de novo, voltando a um regime que estava causando ao apóstolo Paulo dor, sofrimento, perplexidade. Isso causou ali para o apóstolo Paulo um choque de realidade. O tom que Paulo usou causou ali um choque de realidade aos Gálatas crentes. Seria como agarrar o colarinho de uma pessoa e chacoalhá-la, chamando a sua atenção para seguir outra direção. Você está falando, mas não está te dando atenção. Está falando, mas não está te dando atenção. Você está pregando, está ensinando, está aconselhando, está exortando, está estimulando, está dando exemplo, mas parece que nada resolve. Então Paulo usa aqui um tom de decepção e ao mesmo tempo de talvez um pouco de raiva, de ódio, não sei. Mas Paulo usa um tom aqui que ele mesmo fala no verso 20. Ele diz: pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz. A escrita não demonstra o tom. Ao que tudo indica, Paulo está usando um tom aqui, e isso deve ter sido compreendido pelos Gálatas crentes, obviamente, como de um pastor que estava enfurecido, que estava profundamente chateado com eles. Então é como se depois de tanta pregação, exemplo, aconselhamento, visita, exortação, reuniões de pequenos grupos, cânticos, devocionais, literaturas, cultos, depois de tudo, é como se Paulo estivesse chegando nos Gálatas por um tom mais agressivo, por um tom mais carregado de emoção, e agarrado os Gálatas e dizendo: acorda, acorda dessa vida, deixa essa vida. E eles certamente entenderam esse tom. Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Esse é o presente deles. Como poderiam se simpatizar por outro evangelho, retrocedendo na sua confissão de fé em Cristo para o regime da idolatria? Antes adoravam falsos deuses, mas agora estavam se dirigindo para fúteis tradições, guardar dias e meses e tempos e anos, deixando a fé pelas tradições judaicas, que ele chama aqui de rudimentos, estoikel em grego, que significa uma marcha alinhada de um soldado dentro de um batalhão. Você está andando em conformidade com os demais. A diferença, a natureza é a mesma, de guardar tradições judaicas e de servir a outros ídolos. A natureza é a mesma. Nem servir outros deuses pode te garantir a salvação e a justificação dos seus pecados, nem guardar as tradições dos judeus. A única possibilidade de salvação, de redenção, de justificação dos nossos pecados diante do reto juiz é pela fé em Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo: vocês deixaram de servir os deuses e agora estão passando a servir tradições fracas e pobres. Vocês estão trocando 6 por meia dúzia. Isso não resolve. O que resolve é a fé em Jesus. A lei foi dada para este fim. Seria como adultos voltando a se alimentar com mamadeiras. Já pensou nisso, Douglas? Já pensou num adulto saindo por aí, hora de tomar o mamar? Hein, Guilherme? Mas tem muito crente agindo assim. Deixando de confiar na graça de Deus revelada em Cristo Jesus, para se acomodar a tradições mortas e ineficazes para oferecer a salvação. São barganhas financeiras dentro das igrejas, são falsas promessas, falsas expectativas geradas, são sacrifícios prometidos de se martirizar com jejuns prolongados, com caminhadas de joelho, são doações vultosas, muitas vezes materiais, na tentativa de aplacar a ira de Deus
na tentativa de obter algum tipo de milagre, na tentativa de encontrar algum tipo de consolo. E muitos crentes abandonam também o Evangelho da Graça e se apegam à maneira de vestir, às rotinas religiosas, a disciplinas religiosas, achando que por esses caminhos eles se tornarão mais santos diante de Deus. E se esquecem que eles dependem completamente da graça de Deus no seu dia a dia. E eu não estou aqui, obviamente, me omitindo da responsabilidade humana na sua santificação. Eu estou apenas enfatizando que a nossa salvação não pode ser alcançada por nenhum esforço religioso da nossa parte. Meus irmãos, quando o Espírito Santo, pela comunicação fiel da palavra, deposita fé nos nossos corações, nós perdemos as forças das nossas pernas. Nós nos prostramos e clamamos. Tem uma expressão no inglês que eu gosto muito, eu acho ela muito profunda, cry out, que é um clamor muito profundo da alma diante de Deus. Um choro, um desesperador, clamando pelo nome de Jesus. E Deus é rico em misericórdia, para neste que Ele deu fé da salvação, oferecer a salvação. Não existe outro caminho. Por mais que nós sejamos capazes de nos comportar como crentes exemplares, este não é o caminho para a salvação. O caminho para a salvação é depositar a nossa confiança em Jesus Cristo e vivermos em conformidade com esta fé. O homem escravizado e frustrado ao tentar agradar a Deus a favor da sua justificação pelas obras religiosas ou esforço moral. Tem pessoas que dizem, eu não vou para a igreja porque eu não estou em condições ainda. Como se a salvação desse indivíduo dependesse da sua capacidade de se acomodar à lei de Deus. Ele vai viver a vida inteira aguardando o momento de se voltar para Deus. A igreja é apenas um lugar onde nós fortalecemos a nossa fé pela pregação fiel da palavra e junto com os demais crentes que estão nessa busca, oferecer a Deus o culto que Ele é devido. Mas pensar que você só deve buscar a comunhão com Deus e com a igreja quando você se achar e conseguir alcançar uma condição de perfeição moral, você vai viver a vida inteira frustrada. Porque nenhum ser humano pode alcançar o status, o padrão exigente do caráter moral de Deus pelas suas obras, pelas suas intenções, pelo seu esforço. Nós carecemos por isso de um mediador, que é Jesus. É Ele que nos torna um, como nós lemos aqui no verso 28 do capítulo 3. É Ele que nos torna um. É nele que nós encontramos a nossa plenitude. É nele que nós encontramos a satisfação e a segurança da nossa vida eterna. Mesmo descobrindo a sua incapacidade, ainda este que pensa que pelas suas obras, pela sua moralidade, ele pode alcançar a sua salvação, mesmo descobrindo a sua incapacidade, ele ainda tenta, e tenta, e tenta, e tenta, e tenta. Ele é persistente. No entanto, é tudo em vão, pois ainda se encontra condenado à morte eterna pelo pecado. A perfeita segurança da justificação e vida eterna vem somente pela fé em Jesus Cristo, o qual intercedeu por este homem, cumprindo a justiça de Deus em seu lugar. A última parte da nossa primeira parte aqui, versos 10 ao verso 11, Paulo, depois de ter refletido sobre o passado deles, ter questionado o presente deles, ele faz uma menção sobre o risco futuro que eles estavam correndo, dizendo, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Apenas o verso 11, tá? Uma vez que os crentes estavam começando a passar para outro evangelho, depois de terem recebido o conhecimento de Deus, ele agora adverte para os danos futuros, alegando que os seus melhores esforços poderão ter sido desperdiçados. Os esforços dele como pastor, tá? Paulo. É como se estivesse refletindo sobre a conduta daqueles crentes, dizendo, eu já vi esse filme, eu conheço o final deste filme, e o final deste filme não é bom. Eu vivo isso constantemente em gabinetes pastorais, em aconselhamentos pelo WhatsApp, em ligações telefônicas, e você alerta o irmão, dizendo, olha, não ande por esse caminho, mas ele ouve você respeitosamente e continua vivendo a mesma vida, e você sabe que não vai dar certo.
Você sabe que o final vai ser ruim, e você alerta, mas ele continua insistindo. Paulo, posiciona os crentes gálatas no meio de um caminho. É um caminho só. Deveriam retornar a Cristo, retornar ao evangelho que tinham recebido, ou eles deveriam continuar rumo à morte pela escravidão sob a lei. O Senhor não perde nenhum daqueles que o Pai confiou ao Filho. Isso está amplamente destacado no Novo Testamento. Todos aqueles a quem o Pai predestinou em Cristo Jesus são por Ele salvos. Nenhum se perde, nenhum se perde. Nós lemos em Filipenses, capítulo 1, verso 6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Quem é que começou boa obra em nós, na igreja? Deus. Quem há de completar? Deus. Qual é a lacuna que eu encontro nessa obra, capaz de eu, pelas minhas intenções, pela minha conduta, interromper esse processo? Não há. Soberanamente aquele que começou é aquele que soberanamente vai terminar, porque a salvação é uma obra divina, e segura, e eficaz. Então, nenhum crente se perde completamente. Mas Paulo está dizendo aqui receio, tá? Por quê? Porque isso não significa que certas pessoas não possam receber a palavra, se acomodar a uma rotina religiosa, sem nunca ter tido uma verdadeira fé em Cristo Jesus. A parábola que Jesus conta em Mateus 13, 19 a 22, prova exatamente isto. É totalmente possível que pessoas recebam a palavra, consintam com a palavra e acomodem as suas vidas externamente a uma rotina religiosa, mas ainda não creem em Jesus. Ainda não creem em Jesus. E é por isso que estes se perdem, diferente daqueles que são comparados a uma terra boa, na qual a boa semente é lançada. Esses dão fruto, esses prosperam, mas os outros, eles se perdem. E Paulo começa dizendo: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. O receio de Paulo é que aqueles crentes poderiam estar passando, aqueles crentes poderiam estar passando tão depressa para outro evangelho, porque eles nunca creram. É a única possibilidade, eles nunca creram. E a gente fica tão triste, tão decepcionado, mas a justiça de Deus é reta. Mais cedo ou mais tarde, aquela árvore vai mostrar o seu fruto. O verbo recear é tradução de phobos, que significa medo, temor, insegurança. Paulo não está aqui afirmando que aqueles crentes não pertenciam ao Senhor, apenas está demonstrando uma certa incerteza pela inconstância da fé dos Gálatas. Ele diz no capítulo 3, por exemplo: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Aí ele diz no verso 3: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, e sejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então, Paulo mostra uma certa incerteza aqui. Será que esses crentes, eles realmente creram em Jesus, ou eles apenas eram religiosos? Não é de surpreender que os que ainda não compreenderam o Evangelho de Cristo não tenham a fé verdadeira e, portanto, abandonem tão facilmente a confissão pelo testemunho, se entregando a fascínios de toda sorte de heresias. É o texto que nós lemos aqui. O irmão está aqui há tanto tempo, participando, ouvindo, se comportando como um crente piedoso, você passa até a admirá-lo. De repente, ele sai tão facilmente da comunhão cristã, abandona o Evangelho e vai servir outras seitas. Neste contexto, deixar a comunhão cristã com uma igreja rigorosamente bíblica para uma seita, para este é totalmente aceitável e natural. Ele é capaz de sair de uma igreja genuinamente evangélica e ir para uma seita, até com fachada de igreja evangélica. Não me refiro até aquelas seitas mais claras, mas é possível que saia de uma igreja verdadeiramente bíblica e vá para uma seita cristã com muita naturalidade, como se o evangelho ouvido na igreja evangélica e numa seita fosse a mesma coisa.
Ou seja, essa pessoa, ela aprendeu muito sobre tradições, mas nada sobre a fé em Jesus. E Paulo termina aqui fazendo 3 exortações, no capítulo 4, versos 2 ao verso 20. A primeira exortação que ele faz é acompanhada aqui por esta breve introdução. Um apóstata precisa de apelos insistentes, pois segue um caminho perigoso ao desprezar o evangelho de Cristo, bem como a comunhão com a igreja. Esse é o apóstata. Isso é evidente pela alienação gradativa do fiel pregador da palavra de Deus, designado para o seu pastoreio. Ele vai se afastar da igreja, ele vai se afastar daquele que é o pregador do evangelho. Os anticristos, que eu chamo aqui também de falsos pregadores, e os próprios demônios, eles sabem muito bem que as ovelhas longe de seus pastores são presas fáceis. Por essa razão, eles atacam a credibilidade moral e ministerial do apóstolo Paulo. Eles atacaram o fiel ministro do evangelho, a fim de remover a confiança das igrejas nele e se tornarem vulneráveis aos outros ensinos. Como que nós vamos arrebanhar essas igrejas? Os falsos pregadores estabeleceram uma estratégia: vamos depreciar, enfraquecer a relação das igrejas com o mensageiro do evangelho, que é o apóstolo Paulo. Se nós conseguirmos romper esse vínculo, as igrejas estarão fáceis para serem cooptadas. O que eles fizeram? Eles atacaram a identidade do apóstolo Paulo como apóstolo, eles tentaram descredibilizar a condição moral do apóstolo Paulo, e eles assim conseguiram desvincular a igreja do apóstolo. E aí, desvinculadas da confiança naquele que pregava a verdade, elas se entregaram facilmente aos seus fascínios. Essa é uma estratégia antiga de Satanás, e é a mesma estratégia que ele usa hoje, através dos seus servos, os falsos pregadores, os anticristos, também conhecidos nas escrituras de falsos mestres. Então, depois de uma defesa do evangelho que pregava e da sua autoridade, Paulo fez 3 apelos para tentar salvar as igrejas dos enganos e da apostasia. Primeiro, ele faz um apelo aqui à comunhão, versos 12 ao verso 16. Sede o qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Aqui o apelo de Paulo é baseado na comunhão. Como eu já disse, ele faz esse apelo ao resgate da comunhão. Início do verso 12: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Sede qual eu sou, é o apelo que ele faz aqui. E quais são as circunstâncias da antiga comunhão que ele tinha com aqueles crentes? Ele diz: irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Aí, a partir do verso 13, ele vai descrever como era a antiga comunhão deles. Como era? Primeiro, diz que ele dedicou tempo às igrejas na Galácia por causa de uma enfermidade. Verso 13, possivelmente resultado do apedrejamento que ele sofreu em Listra. Na cidade de Listra, ele sofreu um apedrejamento tão cruel que os próprios apedrejadores chegaram à conclusão de que ele estava morto e o deixaram ali no chão. Então, certamente foi resultado deste apedrejamento, por causa dessa enfermidade. E ele teve que ficar um pouco mais de tempo naquela cidade, e mesmo tão gravemente ferido, ele se dedicou à pregação do evangelho. Verso 14: neste tempo, quando poderia ter sido julgado e rejeitado pela condição desprezível que foi deixado. Imagina, não é incomum olharmos pessoas em estado desprezível na sociedade e ignorarmos. Os crentes poderiam ter ignorado o apóstolo Paulo naquela condição. O apóstolo Paulo era uma figura desconhecida. Ele chega na cidade e ele é apedrejado, ele protagoniza um tumulto na cidade. E na condição em que ele ficou na praça, para onde ele foi levado e apedrejado, ele poderia ter sido simplesmente julgado e rejeitado. Há mais um impostor aqui na nossa cidade. Também pela força do alvoroço criado na cidade por parte dos judeus, que
instigaram as multidões, conforme nós lemos lá em Atos capítulo 14, verso 19. Então você imagina, vê um homem que causa um tumulto, os judeus eles incitam as multidões, e no calor das multidões você pode ser uma Maria, vai com as outras. Você vai no calor das multidões e passa a depreciar aquele homem, passa a rejeitar aquele homem. Ou seja, os crentes ali, eles tinham tudo para rejeitar o apóstolo Paulo, pela condição física na qual ele ficou e pelo alvoroço criado na cidade por parte dos judeus. Mas como que eles trataram o apóstolo Paulo? Eles receberam o apóstolo Paulo e cuidaram dele com honras semelhantes às oferecidas a Jesus quando visitava os lares das pessoas. Ele diz isso aí no final do verso 14: antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Olha que interessante. Foi assim que a igreja recebeu o apóstolo Paulo. Terceiro, a mudança agora de cenário. Ele começa dizendo: que é feito da vossa alegria? Aqui, exultação poderia ser traduzida também com felicidade, bênção. A palavra usada ali poderia ser traduzida por bem-aventurança, por bênção, ou por felicidade, ou por alegria. Macarios é a palavra que aparece ali. Então, Paulo está dizendo: o que foi feito da alegria de vocês, quando vocês me receberam, e que eu não estou vendo essa alegria agora, eu não estou vendo essa bênção agora, essa felicidade agora, essa generosidade por mim agora. Vocês mudaram muito radicalmente em relação a mim. Eles tinham substituído essa alegria por uma desconfiança e suspeita, e isso chama a atenção do apóstolo Paulo. Paulo menciona o quanto eles estavam unidos e comprometidos, a ponto de, se fosse exigido, eles teriam arrancado os olhos, isso aqui é uma hipérbole, arrancado os olhos e entregue ao apóstolo Paulo. Tamanho comprometimento que eles tinham com o apóstolo Paulo, e de repente isso muda tudo. Tratam o apóstolo Paulo com suspeita, como inimigo, e demonstram total descomprometimento com ele, totalmente diferente daquilo que foi visto lá atrás no passado. Mas agora estavam tratando como inimigo por falar a verdade, pelo amor e proteção deles mesmos, contra aqueles que estavam perturbando a segurança da sua salvação em Cristo pela perversão do Evangelho. A penúltima parte aqui da exortação, a penúltima exortação de Paulo, tem a ver com a denúncia que ele faz contra os judaizantes. Ele diz: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Aqui, Paulo faz algumas denúncias contra esses falsos mestres. Os falsos pregadores estavam agindo por zelo. Obsequiar aqui é uma palavra que também poderia ser traduzida por zelo, por cuidado, tá? Por isso que eles têm acesso aos crentes, por isso que eles são persuasivos. Eles sempre demonstram um caráter confiável, sempre demonstram um caráter piedoso, persuasivo, porque eles não são totalmente ruins na maneira de agirem e também nos seus ensinos. E a gente fica até com receio de falar: isso é um falso mestre. A gente fica até com medo de fazer um julgamento desse. E como a gente fica com receio, com insegurança, eles entram, falam e são ouvidos. Então eles agiam por zelo, contudo o zelo era danoso. Calos, a palavra que aparece aí, não o fazem sinceramente, são duas palavras que aparecem no texto grego. Que é a partícula de não, a palavra que se traduz para não, e kalos, ou seja, não fazem sinceramente. O que eles estavam, como poderia ser traduzido aqui? Não correto, ou não corretamente. Não correto. Eles zelam, mas não da forma correta, não sinceramente. Também a estratégia era afastar os crentes daquele que falava a verdade. Olha o que Paulo diz no texto: mas querem afastar-vos de mim. É a estratégia deles, afastar os crentes daquele que fala a verdade. Também estavam mais interessados na sua vanglória que no bem deles. Eles são mercenários, eles são preocupados mais com eles do que no rebanho de Deus. Jesus foi quem fez essa denúncia. Paulo diz aqui o seguinte: para que o vosso zelo seja em favor deles. Paulo já diz isso também no capítulo 6, verso 13: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne.
Eles não estavam nem um pouco preocupados com a igreja. Eles estavam preocupados com os números, com os relatórios e como eles poderiam impressionar as autoridades judaicas de Jerusalém, pela agregação, pelo crescimento numérico que eles conseguiram entre os gentios, pelo proselitismo ao judaísmo. Então eles não estavam nem um pouco preocupados com os gentios, eles estavam preocupados com a sua própria vanglória. O bom propósito estava ausente da agenda dos falsos pregadores, porque ele diz: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Porque Paulo sai, e esses homens, falsos irmãos, que ele chama aqui na epístola, eles agem demonstrando um outro propósito entre os gentios. Então, perto do pregador, perto do pastor, eles eram meio que comportados, mas na ausência eles estavam agindo de forma incorreta. A última exortação de Paulo está nos versos 19 e verso 20, onde ele mostra a sua preocupação e também a sua motivação pastoral. Ele diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Que tristeza, né? Temos aqui um registro do amor e preocupação pastoral que Paulo nutria pelas igrejas. Naquele relato, um dos relatos que nós temos em 2 Coríntios capítulo 9, uma parte em 2 Coríntios capítulo 6, no capítulo 9 também ele fala, no capítulo 11 de 2 Coríntios ele descreve um pouco mais sobre a sua relação com as igrejas e como ele sofreu por causa do Evangelho. E ele, depois de ter relatado todos os sofrimentos no seu ministério por causa do Evangelho, ele diz de uma preocupação que ainda carregava por todas as igrejas. Parece que a preocupação que ele tinha com as igrejas era muito maior do que os açoites, os naufrágios, as perseguições, a fome, a escassez, os açoites, as enfermidades. Parece que o que mais pesava sobre ele não eram essas coisas, era a preocupação com as igrejas. E é ele quem diz isso em 2 Coríntios 11, 28. Ele se refere aos crentes como meus filhos, no sentido de que estavam sob os seus cuidados apostólicos. Ele ilustra este cuidado com uma metáfora: uma mulher em trabalho de parto pela segunda vez com o mesmo filho. É claro que isso, do ponto de vista natural, científico, não é possível, mas é como se Paulo estivesse na condição de uma mulher que está sofrendo as dores de parto, porque a mulher sofre as dores de parto uma vez por cada filho. Mas ele está dizendo que a condição dele é como se ele estivesse sofrendo pela segunda vez as dores de parto pelo mesmo filho. Pelo mesmo filho. A preocupação pastoral de Paulo estava fundamentada na motivação de ver os crentes crescerem. Ele conclui seus apelos com um tom de perplexidade, certamente de decepção, mas desejando estar presente e poder usar outro tom. Nada decepciona mais um pastor comprometido com a igreja, no ensino e cuidados, que depois de tanto tempo de dedicação, no ensino, nos aconselhamentos, nas visitas, nas exortações, descobrir que alguns crentes seguem sem evidências claras de transformação. Infelizmente, nossas igrejas estão cheias de crentes assim, passando a impressão de que tudo na vida cristã não passa de uma distração ou experiência que atenue uma consciência culpada diante de Deus. É preciso verdadeiramente voltar para Cristo Jesus. Somente nele haverá essa formação, Cristo formado em vós. Somente em Cristo é possível haver verdadeira e genuína transformação e conversão dos nossos caminhos. Vamos orar? Senhor Deus, diante da Tua palavra, ó Pai, com santo temor nos nossos corações, rogamos ao Senhor que nos abençoe, para não nos conformarmos com este mundo mais, e progredirmos pela fé, rumo à esperança celestial que nos aguarda. Dá a cada um de nós a ousadia e a coragem de perseverar em meio às tentações e provações do mundo, Senhor. E abra os nossos olhos para discernirmos falsos ensinos e falsos pregadores nos nossos dias, pois eles fazem mal à nossa alma, eles pervertem o Evangelho do Senhor, perturbam a nossa salvação. Nós queremos recorrer ao Teu Filho e vê-lo sendo formado em nós a cada dia mais e mais.
Nós te pedimos por essa graça e rogamos por isso em nome de Jesus. Amém.